Apocalipse, capítulo 9, do verso 13 até o verso de número 21. Quero que você acompanhe, por favor, a leitura desse texto. Apocalipse, capítulo 9, do verso 13 ao 21, diz assim a palavra do nosso Deus. O sexto anjo tocou a trombeta e eu ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios e das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Esse texto nos chama a atenção para um progresso que está acontecendo no juízo de Deus. Hoje pela manhã começamos o capítulo 9, falando sobre o quinto selo, e nesse selo nós temos os gafanhotos gigantes que são espalhados pela terra para causar tortura e não a morte. E agora no sexto selo nós temos a entrada da morte. E às vezes nós podemos olhar para o livro de Apocalipse ou até para o Antigo Testamento e nos assustarmos com a mortandade que muitas vezes é permitida por Deus. E aí a gente olha para tudo isso e, como alguns hoje têm tentado enfatizar, que a Bíblia parece ser um livro violento. Ela descreve situações violentas. Meus irmãos, a Bíblia Deus tinha duas opções. Ou criar uma narrativa que não tem como fundamento a verdade e passar uma ideia de um mundo que precisa só de alguns ajustes, ou Deus utilizaria a Bíblia para expressar a realidade como é. E a opção de Deus foi narrar e descrever a realidade como é. Por isso a Bíblia é um livro que incomoda. Muitas pessoas, nos nossos dias, estão querendo ver só o parte florido da existência. E não existe na nossa existência humana apenas flores. Nós sabemos que o processo de viver no mundo é um processo complicado, doloroso, difícil. Nós não vamos procurar essas coisas para nós, não estamos atrás de sofrimento, mas sabemos que ele virá. Sabemos que essa terra é um lugar desconfortável. E mais ainda, sabemos qual é a origem desse desconforto. A própria palavra estabelece, nenhum outro livro vai estabelecer de maneira tão clara que o que acontece no mundo hoje é o resultado do afastamento de Deus. As pessoas se afastaram de Deus, elas decidiram romper-se com Deus. O ser humano não procura voluntariamente o Senhor, não há um interesse por Deus, não há um interesse na relação com o divino, pelo contrário. Aqui o próprio texto, no final dele, vai deixar claro que as pessoas estão atrás dos seus ídolos. E o ídolo, ele é interessante, porque o ídolo, ele é menor do que o indivíduo. O ídolo, ele é feito por mãos humanas, então, para isso, ele tem que ser dominado por aquele que o adora. O idólatra, ele precisa de um ídolo que ele possa dominar. Por isso, o ídolo, ele é criado pelo homem.
E quando nós olhamos para a Bíblia, nós estamos diante de um Deus que está acima do homem, que não é dominado pelo homem. O homem não é capaz de enquadrar Deus e de estabelecer para Deus direções, rumos, princípios. O nosso Deus é grande e poderoso, Ele é o Supremo. E foi o homem que não quis caminhar com esse Deus. E o próprio Deus já havia dito antes da queda: Adão, se você comer desse fruto, a consequência natural é a morte. E aí quando nós olhamos para a Bíblia e começamos a perceber inúmeros textos falando sobre a morte, e principalmente aqui em Apocalipse, que nós estamos expondo, descrevendo claramente que muitas pessoas vão morrer, aí nós assustamos. E aí muitos podem olhar para essa realidade bíblica e dizer: mas parece que a Bíblia é violenta. Não, a Bíblia não é violenta. Violento é o mundo que a Bíblia descreve. A Bíblia narra a realidade. Se a Bíblia não existisse, o mundo não deixaria de ser violento. Se a Bíblia não existisse, o mundo não deixaria de estar mergulhado no caos que está. Pelo contrário, se a Bíblia não existisse, eu não sei se haveria já mundo. Porque a Bíblia também nos deixa muito claro que só há paz no mundo, só há ordem no mundo, só há alguma estabilidade no mundo, porque o nosso Deus é gracioso. E a graça de Deus, ela transborda sobre crentes e sobre não crentes. A graça de Deus também é derramada até sobre aqueles que rejeitam o próprio Deus. Falamos um pouco sobre isso hoje, pela manhã. É a graça comum. Deus faz chover tanto na plantação do ímpio quanto na plantação do justo. Deus abençoa aquelas pessoas, os povos, que também se distanciam dele. Agora, a grande verdade, meus irmãos, é que a Bíblia toda, ela vai dizer que existem dois caminhos. Não tem mais de dois. Ou é o caminho da vida, ou o caminho da morte, da esperança ou do desespero, da alegria ou da tristeza. E o recorte dessa realidade, o que dita uma realidade e outra, é exatamente Jesus Cristo. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é aquele que nos leva ao Pai, Ele é o reconciliador, Ele é aquele capaz de nos justificar diante de Deus. Sem Jesus, o que sobra é a morte. É isso que Apocalipse quer nos dizer. É isso que esse capítulo de número 9, a partir do verso 13, quer nos ensinar. Que é tragédia. Um mundo sem Deus, ele não tem outra direção. Ele vai culminar numa tragédia total e plena. Apocalipse é um livro que desvenda que aqueles que creem no Senhor Jesus vão encontrar com Cristo e viverão com Ele eternamente. Mas aqueles que não crerem, Apocalipse não esconde. A realidade dos que não crerem é uma realidade dura, difícil e fatal. E aqui nós então temos esse sexto selo, quando o anjo toca a sexta trombeta, o João vai dizer que ele ouve uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Deus fala para João através de intermediários. E aqui nós temos os anjos, provavelmente falando para João. Um anjo procedente do altar, ele diz ao sexto anjo para que solte os 4 anjos atados. Aqui é como se nós tivéssemos anjos, um no norte, outro no sul, no leste e no oeste. Esses anjos estão presos e existe uma ordem dada a um anjo para que solte esses 4 anjos. Mais uma vez vem uma pergunta: que anjos são esses? Quando nós percebemos a discussão teológica, alguns vão dizer que são anjos mesmo, outros vão falar que são demônios, e eu concordo com aqueles que entendem que esses anjos são caídos, e esses anjos eles estão aqui com um desejo muito grande de promover a destruição, porque se tem um propósito para Satanás, e se tem um propósito para toda a legião a serviço de Satanás, é provocar a destruição, mesmo que por um momento de sedução, às vezes para envolver ali as suas presas. O inimigo, ele ilude, ele oferece prazer, ele oferece uma alegria momentânea, mas logo vem o caos, logo vem a tristeza, logo vem o prejuízo por causa do rompimento
com a lei de Deus, com aquilo que Deus estabeleceu. Então, o diabo ele pode até utilizar coisas que parecem ser de Deus, para fazer com que as pessoas se distanciem do Senhor. Mas aqui, esses anjos caídos, eles provavelmente, como diz um comentarista, Beckwith, ele vai dizer que esses anjos caídos, eles poderiam ser os líderes dessa cavalaria. A ideia do texto aqui é de uma cavalaria, e nós temos aqui um cenário, o cenário é o rio Eufrates, que apresenta exatamente a figura de povos ímpios, como a Síria e a Babilônia. Esses países estão ligados ao rio Eufrates. E aí o versículo 15 vai dizer que esses demônios, eles estão soltos e estão preparados para o exato momento da matança. É muito curioso o verso 15, quando diz que então os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O que eu quero destacar nesse verso? O momento exato. Hora, dia, mês e ano. Isso não vai acontecer quando o inimigo quiser. Mais uma vez, nós temos aqui a ênfase de que quem governa todas as coisas é o Senhor. Deus está no controle de tudo. E esses anjos caídos, eles só vão agir de maneira maléfica na terra, promovendo a mortandade de 1/3 das pessoas, quando o Senhor autorizar, e somente no exato momento que Deus permitir, nem antes nem depois. E aqui então, meus queridos, nós temos este simbolismo de todas as guerras. Agora, o que nos chama a atenção que é um momento específico, aonde a principal das guerras vai acontecer no final da nossa era. O tempo em que nós vivemos está caminhando para um caos absoluto. Todo crente não pode cair na ilusão de que existe esperança para essa terra sem Deus. Um crente de verdade, e a partir daquilo que a gente aprende no livro de Apocalipse, ele vai se convencer de que o mundo caminha a passos largos para se complicar a cada dia mais. Engano nosso achar que tem esperança para o Brasil, tem esperança para a América Latina, tem esperança para o mundo. A única esperança é Jesus Cristo. Fora Ele, não há esperança. É isso que a Bíblia ensina. E a Bíblia trata de várias épocas. A Bíblia é um livro escrito no intervalo de séculos. E durante todos esses séculos, Jesus foi apresentado como o único que é capaz de trazer a solução para os nossos problemas, e fora Ele, nenhum outro. Por isso, imaginarmos num mundo melhor amanhã, calcularmos isso, é totalmente inútil. Totalmente inútil. O que nós precisamos fazer, e é o que nós temos feito, é preparar os nossos adolescentes, as nossas crianças, os nossos jovens, para que eles tenham força espiritual para serem missionários, testemunhas de Jesus na geração deles, que vai ser uma geração provavelmente muito mais difícil do que a nossa. O mundo está caminhando a passos largos para um enfrentamento cada vez mais duro contra a igreja. E eu acho que não é difícil percebermos isso. Quando você olha para o crescimento do islamismo, enquanto o Ocidente está aí calculando se vai ter nenhum, 1 ou 2 filhos, os islâmicos estão tendo 10, 12, 15. Enquanto nós estamos aqui com as nossas igrejas ainda com muitos membros, se você viaja por países como a Europa, você percebe que o evangelho está acabando ali. Poucas igrejas sadias estão espalhadas pela Europa. Quando você observa a teologia que se espalha pelo solo brasileiro de maneira geral, você vê que uma parte do evangelho da igreja evangélica brasileira se perdeu numa teologia completamente distorcida e que mais envergonha o nome de Cristo do que promove a glória dele. O tempo está fechando.
As coisas estão se complicando. Falar que você é crente no Brasil hoje custa caro. Falar que você segue a Jesus não é a mesma coisa de 20 anos atrás. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina que nos últimos dias o amor de muitos. Então, meus irmãos, o que nós percebemos é que vai acontecer no final dos tempos uma tragédia ainda maior. O mundo caminha para um tempo ainda mais difícil. E a nossa esperança continua sendo, como sempre, Jesus Cristo. O texto vai falar que no verso 16 surge um número dos exércitos da cavalaria, 20 mil vezes 10 milhares, que dá quanto? 200 milhões. Uma cavalaria de 200 milhões. Ou seja, a ideia aqui é um número incontável, um exército que vem para promover a matança no mundo, e esse exército é composto por 200 milhões de cavaleiros e seus cavalos. Não tem chance nenhum povo diante de um exército tão robusto como ele. Para você ter uma ideia, o exército romano, que era temido naquela época, ele tinha 250 mil soldados. Agora, João, ele multiplica isso por praticamente... João não, né? O anjo, quando fala dos 200 milhões, multiplica o exército romano por mais ou menos 200 milhões. E então, meus irmãos, nós chegamos no verso 17, que vai nos mostrar que nessa visão ele contempla os cavalos e seus cavaleiros, e eles vêm com couraças, ou seja, eles vêm para reinar, eles vêm para adquirir o poder da terra. E essas couraças, elas têm cor de fogo, jacinto e enxofre, ou seja, são demônios a serviço de Satanás, mas para promover o juízo de Deus na terra. O texto nos mostra isso com muita clareza. Tudo está no controle do Senhor. Tanto é que a visão que João está tendo é dada pelo próprio Deus. Deus está mostrando para João, e é fantástico entender isso. Temos falado já algumas vezes que compreender algumas características de Deus é muito difícil para nós. Uma delas, a sua imutabilidade. Outra, a sua eternidade. Pensarmos na eternidade de Deus é trazer à mente um ser que nunca começou. Então Deus não tem início, Deus não tem fim, Deus está fora do tempo, e Deus vê tudo ao mesmo tempo. Então, quando Deus mostra isso aqui para João, Deus está levando João para o futuro, mas para Deus aquilo é como se já tivesse acontecido. E Deus então mostra para João que vai acontecer no futuro, essa matança no mundo, 1/3 da humanidade vai morrer. E aí o texto, além de dizer que a ideia do fogo, do jacinto e do enxofre remete ao juízo divino, também vai dizer que aqueles cavalos, eles tinham cabeça de leão. Hoje de manhã nós falamos sobre os gafanhotos. Se você quiser procurar no Google, né, o gafanhoto que o Apocalipse descreve, é uma figura horrível, né, quando algumas pessoas tentaram construir esse animal. E depois você procura também essa cavalaria. Ou seja, são monstros que estão invadindo a terra para estabelecer o juízo divino. E o texto vai dizer que esses cavalos têm bocas destruidoras e têm caudas semelhantes a serpentes. E eles vêm com todo o ímpeto para poder manifestar a sua ira, a sua indignação, o seu ódio contra o ser humano. E aí, meus queridos, quando nós chegamos no versículo de número 20, o texto vai dizer que os outros homens, aqueles que sobreviveram, aqueles que não foram mortos, esses cavalos com suas cavalarias, que somam-se aí 200 milhões, eles destroem 1/3 da terra, sobra 2/3. E o que acontece com esses 2/3 da terra? Eles se humilham diante do Senhor e adoram aquele que está sentado no trono. É isso que acontece? Não. Não sei se você, mas no meu coração, durante a pandemia, por um momento passou, é Deus chacoalhando a terra, é Deus chamando o homem para um acerto, pessoas vão recorrer a Deus.
é um tempo duro. Será que o mundo agora vai entender que viver aqui é muito complicado e que só tem Deus como esperança? Lei do engano. É claro que pessoas se achegaram a Jesus com a pandemia, mas também muitos não se achegaram a Jesus com a pandemia. Ou seja, o mundo continua sendo o mundo depois da pandemia. O que o texto também nos mostra é o quanto o coração desse ser humano é duro. Depois de um tempo como esse, 1/3 da terra sendo executada pelos milhares de cavaleiros, os que continuam vivos, eles não se arrependeram, diz o versículo 20, das suas obras. Meus irmãos, o coração do homem é muito duro. E se você está aqui hoje à noite, e se você cantou louvores ao Senhor, e se o seu coração alegra na presença de Deus, não pense que isso é fruto da sua vontade. Não pense que isso aconteceu por uma decisão sua, porque você deliberadamente escolheu adorar a Deus. Jamais. Nosso coração é uma pedra resistente ao Evangelho. O nosso coração, como o dos demais seres humanos da terra, é um coração completamente rebelde à voz de Deus. Nós não estamos aqui porque somos melhores em hipótese alguma. Nós estamos aqui porque fomos poderosamente impactados pelo Espírito Santo de Deus, que quebrantou os nossos corações e nos fez reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Convencimento do Espírito Santo. Nós recebemos a fé que veio do céu, que é dom de Deus. Então, se nós temos fé, não foi porque um dia esse nosso coração decidiu ter fé. Se nós temos fé, é porque essa fé nos foi dada por Deus, e essa fé, ela é fruto de uma obra do Espírito que nos convence contra o pecado. João capítulo 14, ali você tem a obra do Espírito sendo descrita de maneira detalhada. Nós somos convencidos pelo Espírito. Por quê? Porque o que a Bíblia diz é que o nosso coração é um coração completamente corrupto. Nosso coração, ele não tem qualquer atração por Deus. Não se engane. Nós nunca nos interessamos por Deus partindo da nossa própria vontade. Até podemos nos interessar por uma divindade, por um ídolo, por um ser superior, mas por Jesus Cristo não. Só fomos até Jesus porque foi Ele que nos buscou primeiro. O amamos porque Ele nos amou primeiro. Nosso amor é resposta. Primeiro Ele nos ama, e aí como resposta a gente o ama. Então, o que nós percebemos a partir do versículo 20 é exatamente essa dureza. Essa dureza. E eu quero trazer isso para a prática. Vivemos uma época onde os valores cristãos, os princípios da Bíblia, estão sendo persistentemente atacados, confrontados. Isso nos incomoda, isso nos entristece. Pastores, liderança evangélica, precisa calcular milimetricamente o que está falando, principalmente se o culto é transmitido. Porque dependendo de como uma frase é colocada, isso pode trazer uma dor de cabeça tremenda. Isso pode cheirar ou pode transparecer um tanto de fobias aí. E aí, meus queridos, quando nós olhamos para essa realidade, às vezes tão hostil, você precisa tranquilizar o seu coração ao olhar para esse texto aqui e saber que as pessoas que estão do outro lado, as pessoas que estão de alguma forma tentando inibir a igreja, tentando pressionar a igreja, essas pessoas estão com seus corações endurecidos, elas estão petrificadas, elas estão mortas nos seus pecados, elas não têm obrigação de ter a luz do Espírito, a luz da palavra iluminando seus corações. Então nós não temos que cobrar delas a compreensão que o Espírito Santo nos deu. E digo mais,
você tentar partir para um bate-boca é tentar conversar com alguém que fala um idioma que você não entende uma palavra. Vai ficar uma conversa sem chegar a lugar algum. O que nós precisamos fazer é exatamente o que o público para quem o livro de Apocalipse foi escrito fez. O que nós temos no livro de Apocalipse é uma igreja que está sendo perseguida violentamente. Violentamente, nós não chegamos a esse ponto. Os cristãos eram mortos. Talvez uma das cenas que mais me impactam daquela época, e eu já disse uma vez aqui sobre ela, é quando Nero, quando ele fazia as suas orgias sexuais, ele iluminava essas festas com tochas de cristãos queimando vivos. Os cristãos eram o combustível para iluminar as orgias de Nero. Esse é o quadro da igreja primitiva. Nós não chegamos a esse ponto. Talvez, em algum momento, a igreja chegue a essa perseguição tão violenta. Mas o que Apocalipse nos chama a atenção é que, como igreja, a gente cumpre a nossa missão. Continua se reunindo para adorar. Continua proclamando o Evangelho. Nada pode nos parar, nada pode nos deter. E se por acaso tirarem a nossa vida, tranquilo, nós nos ajuntaremos com todos os santos que já estão na presença do Senhor. Mas o que Apocalipse também quer deixar claro, no capítulo 9, é que tem um justo juiz, que vai julgar cada um daqueles que tentam tocar, afetar, maltratar os seus filhos. Deus virá com juízo. Não se preocupe. A vingança pertence ao Senhor. Tranquilize o seu coração. Não são os juízes da terra. Não são eles que vão julgar a nossa causa. Porque eu e você sabemos, muitos desses juízes agem de acordo com seus próprios interesses. Mas nós sabemos quem há de julgar a terra, o justo juiz. E quando o texto fala que a vingança do Senhor virá com flagelos para afligir o povo, quinto selo, a quinta trombeta, e agora a sexta trombeta dizendo que Deus virá e tirará a vida de 1/3 da terra. Isso não é novidade para as Escrituras, porque aconteceu lá nas pragas do Egito. A 10ª praga foi a mortandade dos primogênitos. Esse Deus continua operando. E é interessante lá no Egito. Quando Deus derrama a 10ª praga, o que acontece com os egípcios? Eles passam a temer o Deus de Israel. E aqui em Apocalipse, o texto vai dizer que aquelas pessoas continuaram com seus ídolos, adorando seus demônios, e resistentes à doce mensagem do Evangelho. O verso 21 diz: nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, e nem mesmo dos seus furtos. Esse texto aqui foi escrito para o Brasil. Foi escrito para o Brasil. As pessoas não se arrependem dos seus furtos, não se arrependem dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua prostituição. Quanto nós percebemos na nossa nação que a promiscuidade sexual é reconhecida no mundo inteiro. Para qualquer lugar do mundo que você for, existe uma tendência de achar que o Brasil é um lugar de exploração sexual. Tem muita gente se gloriando nisso aí fora. Tem muita gente se gloriando nos seus furtos, se gloriando nas suas feitiçarias, se gloriando na capacidade de tirar a vida de outras pessoas através do assassinato.
adorando ídolos de ouro, prata, cobre, pedra e pau. E aí você fala, pastor, hoje não tem isso. Talvez não tenha um ídolo, uma estátua, mas muitos estão com seus corações curvados diante de coisas que para eles têm mais valor do que Deus. Às vezes é o status social, às vezes é o quanto conseguiu galgar na academia, o quanto conseguiu galgar na vida profissional, e gloria-se nisso, e deixa o seu coração ser levado para essa idolatria. E o texto diz, essas pessoas que se gloriam nisso, elas não se arrependeram diante do quadro terrível. Vivemos uma época pós-pandemia que, de alguma forma, é claro que num grau bem menor, mas nos ajuda a entender esse texto. As pessoas não se arrependem por causa de tragédias. Às vezes você se depara com pessoas que enfrentaram doenças terríveis, ficaram desacordadas por dias e quase morreram. E você vai conversar com essas pessoas e perguntar se tiveram uma experiência com Deus diante desse quadro terrível, e muitas delas dizem, não. Eram ateus e continuaram. Eram agnósticos e continuaram. Porque a experiência trágica, ela não leva as pessoas a Deus. O que leva as pessoas a Deus é Jesus Cristo e a fé nele, que é dada por Deus a nós. E essa é uma realidade que o final desse texto traz à tona a cada um. Por isso, irmãos, nós podemos concluir, entendendo que a Bíblia é um livro que revela não uma história que nós queremos ouvir, mas a Bíblia é um livro que descreve a realidade. E na realidade, nós temos um caminho da vida, da esperança, que custou muito caro, custou uma tragédia, a morte do Filho de Deus, na cruz do Calvário, para que esse caminho de vida fosse aberto para nós. Alguém pagou por ele. A tragédia que Cristo levou sobre a cruz abre um caminho de vida para todo aquele que crê no seu nome. Agora, os que não creem em Cristo vão viver a sua própria tragédia, experimentando os males e o juízo de Deus. Essa é a verdade clara do capítulo 9 de Apocalipse. Por isso, mais uma vez, insistentemente, nós vamos pregar Jesus Cristo. Se alguém entrou aqui hoje e não conhece Jesus como Salvador, hoje é dia de conversão. Se tem alguém em casa ouvindo esse sermão, creia no Senhor Jesus Cristo, para que você seja salvo, para que você experimente a vida eterna. Agora, se você já crê no Senhor Jesus Cristo, entenda que nós precisamos, como igreja, nos preocuparmos com as gerações futuras. A igreja precisa estar inquieta, porque é muito fácil para nós que já estamos aí com meia idade para frente, entendermos que o nosso momento para encontrar Jesus está chegando. Oh, maravilha! Maranata, vem Senhor Jesus. Daqui a alguns anos eu estou partindo. Mas existem crianças nessa igreja, adolescentes, jovens, que precisam ser forjados para testemunhar Jesus num tempo duro que há de vir. E é responsabilidade nossa, daqueles que estão à frente, daqueles que são um pouco mais maduros na fé, para treinar, para discipular, para ajudar os pais na caminhada desses que estão vindo. Se Jesus não voltar, como será a Gávea de 2050? Como será a Gávea de 2080? Não podemos pensar que o Evangelho é só para o nosso momento, para os nossos dias. O Evangelho precisa ser pensado também a médio e longo prazo. Uma igreja precisa ter estratégia para as gerações futuras, que irão testemunhar do amor de Deus no seu tempo. Os nossos filhos precisam ser treinados na palavra para resistirem às durezas que hão de vir sobre o mundo nas próximas gerações. Que Deus nos ajude a continuar firme na fé. Que Deus nos ajude a permanecermos
cada vez mais amando a Jesus de todo o coração, mesmo diante de tantas provações, mas que Deus também intensifique em nós o compromisso com as gerações futuras, porque a tendência do mundo é complicar mais. E que Deus tenha misericórdia da nossa querida e amada Igreja da Gávea no futuro dela. Amém? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, somos a Tua Igreja, somos o Teu povo, estamos aqui na Tua casa. Quando Jesus ressuscita, Ele diz para os discípulos que eles deveriam espalhar as boas novas do Evangelho no poder do Espírito Santo em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. A obra dele não era uma obra só para aquela geração, era uma obra, Deus, que deveria impactar as gerações futuras. Pai, nós sabemos que os dias estão difíceis e a tendência é complicar ainda mais. Tenha misericórdia da nossa igreja, Deus. Nos ajude a permanecer na Tua palavra. Não permita, Senhor, que venhamos a vacilar. Não permita, Senhor, que as pressões sociais nos inibam, Senhor, e nos tirem do centro, do foco. Às vezes a tendência é dialogarmos com o momento, com o tempo. Às vezes nos sentimos pressionados a recuar. Mas Deus, derrame poder sobre a Igreja da Gávea, para que ela seja fiel à Tua palavra, assim como foi fiel à igreja primitiva, assim como muitos irmãos e igrejas ao longo dos séculos permaneceram fiéis. Que nós sejamos fiéis no nosso tempo, Deus. Pai, tenha misericórdia dos nossos filhos, tenha misericórdia dos netos desta igreja, Deus. Pai, dá-nos um compromisso coletivo, dá-nos uma compaixão, Deus, como igreja, uns pelos outros, para que possamos ajudar uns aos outros no treinamento dos missionários das próximas gerações. Pai, sabemos que os nossos adolescentes já sofrem uma pressão violentíssima na escola por estarem apegados à Tua palavra. Sabemos que as crianças, Deus, também já começam a sofrer essa pressão. Oh Deus, que essa igreja seja uma igreja que a cada dia mais entenda que nada é melhor do que a Tua presença e do que a fé em Cristo Jesus, e que as gerações futuras, Deus, possam ter os seus corações encharcados por essa verdade. Dá-nos, Deus, condições de sermos uma igreja que não é levada pelas condições do momento, das circunstâncias socioculturais, mas que essa igreja permaneça firme nos Teus decretos e na Tua vontade, para que ela continue sendo luz no mundo. Pedimos isso, Deus, não só pela Igreja da Gávea, que a Igreja Presbiteriana do Brasil também esteja atenta a isso, que as igrejas históricas, as igrejas pentecostais, até as igrejas neopentecostais sejam despertadas, Deus, para que possam se apegar à palavra e firmar os seus corações nela, Deus, para que o Evangelho continue sendo pregado e anunciado ao mundo. Oramos assim, Deus, no nome de Jesus. Amém.